Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui mais um episódio do Maestria Social. É aqui que eu te ensino passo a passo para captar R$ 5.000 em recurso por mês na sua ONG. Isso mesmo que você nunca tenha captado recursos. Meu nome é Débora Ferreira e eu sou especialista em captação de recursos para a ONG. E hoje nós vamos falar sobre 3 formas de captar de empresas que você nunca imaginou. É isso aí. E aí vem a questão, que formas são essas? Por que eu vou falar isso? E eu quero saber se você sabe sobre essas formas. Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero falar para vocês que a gente tem uma noção muito grande em questão a captar de empresas. E a gente normalmente pensa somente na forma de captar, que é do dinheiro. E essas 3 formas que eu vou falar para você, que são, olha só, que são 3 formas que você vai captar do jeitinho que você gosta, que tem a ver com recursos financeiros, que vai fazer toda a diferença para você captar recursos no seu projeto social. Mas, primeiro eu quero saber se você já ouviu falar dessas 3 formas aqui. E se você já ouviu falar, comenta aqui embaixo qual dessas 3 formas que você já ouviu falar e se você já aplicou isso na sua organização. Então, vamos lá. Essas 3 formas são o Match Funding, o Match Guard e o Match GIF. Não sei se pronuncia assim, tá, gente? Porque eu sabe que meu inglês não é tão bom assim. Então, eu quero saber se você aí já captou dessas 3 formas, se você conhecia essas 3 formas, e claro, sabe só o nome, né? Porque eu vou falar sobre elas aqui para você. E aí vem a questão, como eu disse, essas 3 formas envolvem aquele recurso que a gente gosta muito, que tem a ver com recurso financeiro. Mas eu já digo para você que é o maior erro, tá? De uma ONG comete, tá? Na hora de captar recursos junto de empresas é esse. É achar que a empresa é uma ótima, não que não seja, né? Que a empresa é uma forma, né, importantíssima de financiar a organização de uma forma estável, especialmente através de patrocínios de dinheiro. E isso vai ser a longo prazo. Porém, todavia, a gente sabe que não é muito bem assim. Nem sempre as empresas vão fazer a longo prazo, mas isso também envolve a questão de um erro também que a organização comete. Mas a questão aqui é que muitas organizações, e acredito que você também está cometendo esse erro, que é achar que as empresas são uma ótima forma de estar captando um recurso e que é uma forma de captar a longo prazo e que também tem a ver com recursos financeiros. Porém, todavia, as empresas não só podem doar recursos financeiros, mas também produtos, serviços e expertise, que é aquela ideia, não somente, eu vou falar com a pessoa e vou falar com o escritório de advocacia, eles vão me dar um advogado. Não somente nesse contexto do serviço do advogado, mas no contexto de ter conhecimento, tá? Que vai passar para a organização e a organização vai pegar esse conhecimento, vai aprender e vai poder propagar para os seus beneficiários ou melhorar o trabalho da instituição. Isso que eu estou dizendo para você. Então, não é só pensar em captar recurso de empresa pensando no dinheiro, mas também em você ter produtos, em você ter serviço e você ter conhecimento para agregar junto ao seu projeto social. Porém, todavia, como eu disse, eu vou te falar de 3 formas aí que vai captar recurso através de empresas e que vai envolver aquele coisa maravilhosa, que tem o envolvimento com o dinheiro. Então, como eu disse, você tem formas de captar de empresas, não só dinheiro, mas produtos, serviços e expertise, mas hoje eu vou estar falando de 3 formas que possivelmente você nunca ouviu falar, que você nem imaginava que existia e que envolve a captação financeira na instituição. Então, vamos lá. Como eu disse, eu vou falar das 3 formas para vocês aqui. A primeira forma aqui é o Match Funding. E aí tu fala, Débora, o que é o Match Funding? O que é isso? Então, o Match Funding é uma estratégia, tá? Que o financiador, que é a empresa, que é uma fundação, que é o governo, tá? Então, não é necessariamente só a empresa, mas é uma forma que você pode captar. E, como eu disse, muitas das vezes a empresa está ali junto com você, tá? Paralelo junto contigo. E eu vou te dar um exemplo aqui, por isso que eu te falei sobre questão de empresas, fundações, que são outras organizações, e o governo em si, que vai oferecer recursos complementares para a doação ser realizada, tá? Porém, todavia, esse recurso complementar, essa doação que ele vai passar para você, tem que ser através de uma campanha de financiamento coletivo. Então, o Match Funding, como diz Match Funding, ele fala o quê? Você vai fazer a sua campanha, a gente vai ter uma plataforma lá de financiamento coletivo, tá? E a gente vai fazer o quê? Você, organização, vai fazer a sua campanha, vai projetar toda a sua campanha lá, vai fazer o lançamento da sua campanha
e você vai pedir recursos para as pessoas, ok? Então, assim, eu, empresa, fundação ou governo, eu vou te passar um valor em cima dessa doação. E aí, aquela coisa, ideia, tá? Eu vou fazer o quê? O doador principal vai dar um recurso, tá? Vamos dizer R$1.000 lá, R$1, R$2, R$3, não importa. E aí, o que a empresa fala? Eu vou cobrir, eu vou te dar o dobro desse valor. Então, em vez de você ganhar um, eu vou te dar mais 2, você vai ficar com 3, tá? Porém, todavia, muito dos crowdfunding que acontece, eles normalmente querem que você, tá, a instituição, consiga bater a meta. Isso é óbvio. Não é simplesmente, vamos fazer e o que vier eu vou te dar a outra parte. Não é isso. Normalmente ele faz o quê? Ele fala para você bater a meta e batendo a meta você vai ganhar o dobro ou o triplo desse valor, tá? E como eu falei para você, eu vou te dar um exemplo básico aqui e acredito que você deve ter conhecido, né, o Match Funding através do BNDES. Por isso que eu falei empresas, governo e fundações. O BNDES, ele fez três chamamentos, tá, para realizar o Match Funding, que foi relacionado para o patrocínio cultural. Ele fez o quê? Em 2019 e 2020, ele fez os chamamentos, tá? Foi 2 anos de chamamento, em 2019 foi um, e em 2020 ele fez 2 chamamentos, que ele estava o quê? Financiando programas culturais do Brasil. E ele fez o quê? O que era o objetivo dele? Ele ia estar dando, tá? A cada R$1 doado, ele pegava e dava mais 2 em cima. E aí, o que aconteceu? O pessoal foi lá e falou, vamos fazer isso aí, quero participar. Mas, como eu disse, ele fez um chamamento. Não foi foi lá e se inscreveu, todo mundo foi lá feliz. Não foi isso necessariamente. O que ele fez? Ele abriu o chamamento. Nesse chamamento, tiveram 446 organizações, ou melhor, projetos, não necessariamente organizações, mas projetos, pode ter sido, tem as regras lá, então vou falar nesse ponto, foram 446 projetos, ok? Projetos, quando eu disse, eu não falo instituição, tá? Eu tô falando projetos, eu tô falando atividade que você quer que ele banque ali, esse tipo de coisa, ok? Então, lá, ele teve, né, nesse chamamento, ele teve 446 projetos inscritos, porém, todavia, apenas 48 projetos foram selecionados em todo o Brasil. Entendeu a ideia? Então, assim, ele chamou. Ainda mais que é questão do BNDES, né, gente? É um algo público, então tem que ter um chamamento. Então, ele chamou a galera apresentou os projetos, eles selecionaram os projetos e falaram, cara, esse aqui é um projeto legal, eu sei que está conforme os nossos critérios, eles têm possibilidade de estar conseguindo captar esse recurso. E aí, mais uma vez, ele mandou. As pessoas se inscreveram. Foi tudo muito legal. Mas, porém, todavia, desses 48 projetos, 43 projetos atingiram a meta e receberam recurso do BNDES. Então, quer dizer o quê? Que 5 projetos que se inscreveram e não conseguiram bater a meta, não ganharam. Esse era o programado. Essa é a regra do Match Funding. Então, você só vai conseguir ganhar o recurso se você bater a meta inicial. Então, vamos dizer que o seu projeto falou assim, eu quero vou fazer o projeto aqui, esse projeto tem um valor de tantos R$1.000, vamos dizer assim, R$15.000. Você, organização, vai fazer toda a divulgação, você vai fazer toda a arte, você vai fazer tudo, e você vai ter que fazer com que você atinja os R$15.000. Para que no final o BNDES ia chegar junto e falar assim, você bateu a sua meta de R$15.000, eu vou dobrar, que esse era o nosso objetivo, de cada R$1 que você ganhava 2, e você vai ter, na verdade, R$45.000. Legal. Entendeu? Mas o trabalho todo era feito por você. E aí, assim, o que foi legal no contexto do BNDES, tá, gente? Que eu vou falar assim para vocês. E eu gosto muito de falar que não só do BNDES, mas a questão da benfeitoria, porque todo o Match Funding em relação ao BNDES foi feito dentro da benfeitoria. E o que eles fizeram? Eles não simplesmente fizeram, vamos chamar a galera e vamos ver quem vai ter sorte e vai fazer. Não. Eles pegou os inscritos, os 48 projetos selecionados, sentaram, tá? Não, cada um, né? Cada um sentou lá, a benfeitoria. Eles conversaram, eles entenderam, a benfeitoria fez uma consultoria, uma assessoria ali com essas pessoas para apresentar da melhor forma os seus projetos, as suas campanhas, tá? Porque também envolve muito a questão da benfeitoria, né? Que é uma plataforma de crowdfunding. Então, eles sentaram,
fizeram toda a proposta junto, desenharam a proposta, fizeram uma campanha legal, pensaram na arte, na divulgação, fizeram tudo e vão botar esse negócio para rodar. Entendeu a ideia? Mas, porém, todavia, como eu disse, tudo depende da organização. Não é porque ela teve essa consultoria de fazer uma boa campanha que quer dizer que a campanha vai dar certo. E quando eu estou dizendo que a campanha vai dar certo, envolve muito a sua comunicação. Envolve muito você divulgar a tua campanha. E eu digo isso para você por quê? Porque neste ano eu tive vários desafios em relação a projetos. Como vocês sabem, eu trabalho com a questão de consultoria e a questão do meu método, que é o método mais de captação de recursos ativa, e que as inscrições agora só para ano que vem, tá? A gente fez a nossa última turma em novembro. E a questão foi que a dificuldade muito grande dos gestores é essa falta de tempo, essa falta de foco, essa falta... E não estou dizendo de foco no sentido de não saber o que está fazendo, tá? Mas é o foco de fazer o que deve ser feito para que o projeto cresça. Isso é uma coisa muito grande e que eu sempre estou observando muito. E esse é um ponto. Você pode aprender a fazer as coisas, porém, todavia, essa falta de tempo e essa falta de ter a prática de colocar em prática o que você aprendeu dificulta muito o desenvolvimento de qualquer coisa que você aprenda. E isto é um exemplo que eu dou para você. Não adianta você querer participar de um match funding ou de um financiamento coletivo se você não tem tempo para que você possa fazer a divulgação necessária para captar esse recurso. Não é simplesmente colocar lá nas redes sociais e falar: vamos, vai com Deus que tudo vai dar certo. Não é isso. Você precisa, sim, fazer toda a sua estratégia, fazer toda a sua campanha bem feita, pensar em todas as pessoas que você vai estar entrando em contato, pensar quem é esse teu público aí que vai receber essa mensagem, essa campanha, e ver se vai ser positivo ou negativo. Porém, todavia, não é só esse ponto, mas, como eu disse, a divulgação. Porque fazer uma campanha e deixar ela parada lá, não quer dizer que ela vai conseguir captar recurso necessário, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu falei para vocês, o match funding, que envolve a empresa estar ali dobrando, triplicando o valor que você vai estar arrecadando. E, como eu disse, o BNDES é um bom exemplo, junto com a benfeitoria, que foi um crowdfunding, benfeitoria, BNDES e a organização. Organizações aprovadas tinham que atingir a meta para conseguir ganhar esse patrocínio aí. Outro exemplo que eu vou dar para vocês aqui agora, que acredito que esse aí vocês também não devem ter conhecido, não conhecer, que é o Matt Garrett. Como eu falei, meu inglês não é muito bom, mas eu trouxe para vocês também ele, que é praticamente parecido com o Match Funding, tá? Ele é um modelo de doação, um financiamento, tá? Mas ele é condicional. É praticamente a mesma coisa aqui do Match Funding, mas ele não tem essa coisa, eu vou te dobrar, ele não vou triplicar esse valor, não é esse ponto, mas ele te dá uma condição. No sentido, por exemplo, eu tive até uma instituição que eu trabalhei nesses anos aí, que eu estou aí em consultoria, que eles tiveram uma parceria com uma empresa que fez isso com eles, que era o quê? Eles queriam comprar uma casa, tá? E aí a empresa se juntou junto com eles como se fosse um Match Funding. Mas, na verdade, foi o Match Garden, que era o sentido que a empresa falou, se você bater a sua meta, a gente vai cobrir esse valor. Então, a mesma coisa, se você quer 50 mil, você vai ganhar 100 mil, a gente vai dobrar. E aí tem esse objetivo também, tem que ter um foco. Então, vamos lá. O que é o Match Garden? O Match Garden também é uma doação, um financiamento, ok? Com valor específico, tá? Como qualquer outra fonte de recurso, você tem que saber o que você vai fazer. Ele tem foco na iniciativa de arrecadar e mobilizar essa base doadora, esses parceiros, tudo isso. E aí, como ele funciona? O principal ponto dele é, geralmente, fundações, instituições e empresas que prometem lidar com o recurso da ONG. Se ela atingir o objetivo, ele vai financiar esse valor predeterminado. Então, a meta é, normalmente, aquele valor, atingir a meta, o cara vai lá e dá o valor seguinte. Então, como eu falei, eu tive um projeto que eu trabalhei no sentido de conhecer, a gente conversou, aprendi algumas coisas, uma troca de conhecimento, não foi apenas uma questão deles aprenderem, mas foi uma troca de conhecimento bem legal. Como qualquer outro projeto, conhecimento é tudo, né? Sempre vai haver trocas, mas esse projeto não foi no conceito de consultoria, foi um projeto realmente em conjunto. E aí, o que aconteceu? Nesse projeto, eles fizeram isso, eles queriam comprar uma sede, tá? E aí, eles apresentaram
a proposta para essa empresa e falaram, a gente quer comprar uma sede, mas a gente acredita que a gente não é uma sede, comprar um terreno, e a gente acredita que a gente não vai ter esse terreno, esse valor todo do terreno. E o terreno é tantos R$ 1.000. E aí, apresentando essa proposta, o que a empresa falou? Você faz, se o terreno vale 150 mil, a sua meta é ter 75 mil, tá? E eu te dou os 75 mil, que vai te dar mais possibilidade de conseguir o valor, a metade do terreno, do que ter o valor total do terreno. E aí foi o que aconteceu. Eles falaram, a empresa não foi tão divulgada assim, porque foi uma coisa interna, tá? Foi ali uma reunião entre a equipe e essa empresa. A empresa não quis divulgar, não pediu a divulgação, não falou nada disso, foi uma coisa bem interna mesmo. E aí foi o que aconteceu. A gente começou a fazer a divulgação, falando do terreno, queria comprar o terreno era em tal lugar, ia fazer a sede, e aí mostrou como ia ser a sede. Foi um pauleira ali, de verdade, um pauleira em relação à divulgação, em relação à prestação de contas, em relação a fazer toda semana que estava acontecendo, aquela coisa bem... Toda hora vinha vídeo, toda semana mostrando o terreno que queriam comprar, pessoas falando que queria fazer, ia ser legal, os beneficiários falando. Nossa, foi assim uma estratégia muito legal que eles fizeram. Foi bem pensado aquele período de quase 5 meses de arrecadação. E claro, você pode ter pensado, Débora, mas o crowdfunding normalmente não é 60 dias, 90 dias, esse tipo de coisa. Eles fizeram a campanha, continuaram a fazer a campanha, foi 5 meses de arrecadação, porque eles foram batendo metas pequenas, sabe? E essas metinhas pequenas mostrava para o doador, né, para o patrocinador, que eles conseguiriam bater essa meta. Então, eles fizeram meta 1, aí parava, em meta 2, aí tá, meta 3, aí eles iam fazendo e mostrando cada coisa que eles iriam poder fazer com aquele valor. E aí foi o que aconteceu. Quando eles chegaram no valor de 75 mil, que praticamente era a compra, não era só a compra do terreno, tá, gente? Era fazer tudo, a compra do terreno, fazer a casa, tudinho. Foi tudo. Tudo. O que aconteceu? Eles compraram o terreno, quando eles bateram a meta do terreno, e começaram a fazer as obras. E aí eles foram falando para as pessoas. E aí, quando bateu a meta, que era ter acho que 70 mil no todo para ter o terreno, começar a levantar a primeira parte, esse tipo de coisa, a empresa foi e falou, não, tudo bem, eu já vi que vocês bateram. Aí o pessoal, eles já tinham feito o primeiro andar do projeto, e como eu falo, o primeiro andar do projeto era só armou fizeram o esqueleto, né? Então, assim, eles fizeram o esqueletinho, mas aí eles conseguiram, como a empresa veio com o valor, eles conseguiram, já estava, né, todo estruturado, fazer fundação, já sabia o que eles iam fazer, e a empresa veio o dinheiro, levantou a segunda parte, aí botou tudo. Fez todo, embolsou, botou piso, ajeitou os banheiros, botou as portas, as janelas, que aí, essa parte que praticamente é um pouco mais cara, claro, tem a mão de obra, a empresa que veio pagando o resto. E aí continuou eles avisando, né? A gente, conseguimos doações, fizemos tal coisa, já estamos fazendo a obra para pão duro. E aí, nesse decorrer, tá? Quando chegou uma doação lá de alguma coisa, a empresa contribuiu em relação, acho que foi a doação de uma sala de reuniões, né? Que acho que a empresa estava fazendo mudanças, né? De escritório. E aí deram uma mesa de reunião com as cadeiras. Acho que era uma mesa com 10 cadeiras, uma coisa assim bonita. E eles tinham feito uma sala de reuniões também. Não era aquela coisa monstruosa não, tá, gente? Era uma coisa maneirinha, bonitinha. E aí eles fizeram o agradecimento. E foi um agradecimento bem legal, que eles não falaram de questão de dinheiro. Mas eles falaram, nós agradecemos a empresa tal, por sempre estar nos apoiando. Graças a vocês, nosso espaço está aqui. Papapá. Então, quem lia, dava para identificar no sentido de que eles estiveram junto com eles, além daquela doação da mesa de escritório e outros negócios que eles doaram. Mas isso foi bem legal, porque a empresa ela ficou por trás, assim, no sentido de não querer falar, né, que ela estava ali ajudando, porém, todavia, a divulgação, eles também contribuíram em fazer a divulgação da campanha, de repente eles falam internamente lá com a equipe deles, mas a instituição não falou nada que eles estavam apoiando. Foi tudo internamente assim, então as pessoas de fora também não sabiam, mas o trabalho da instituição foi muito grande de divulgação para baterem a meta deles. Então, hoje o projeto está lá, tem a sede própria, 2 andares, um monte de sala, e isso é bem legal. Então, você também pode estar fazendo isso dentro da sua organização, trabalhando junto com uma parceria de uma empresa, de uma fundação aí, de uma outra instituição, para fazer
o Met Garden dentro do seu projeto social. E claro, a gente agora vem para a nossa terceira parte, nossa terceira forma aí que você nem imagina de estar captando recurso de empresa, que é o Met GIF, tá? E aí aquela questão, o que é Met GIF? Né, Débora? Então, é uma prática bem comum, tá? De responsabilidade social corporativa. E aí, mais uma vez, gente, uma prática bem comum, e você não sabia disso, então vamos lá, uma prática bem comum corporativa, onde a empresa iguala a doação feita pelos seus funcionários. Olha aí, ó, tá? Então, é uma parceria entre que a organização ela tem que estar ali junto com os funcionários da empresa, tá? Fazendo com que a ONG ela faça um trabalho legal, os funcionários apoiem essa organização, e aí a empresa vai falar, poxa, já que meus funcionários estão juntos, eu vou apoiar também essa organização. Então, o que acontece? O funcionário, tá, doa para a ONG, então o pessoal vão pensar assim, poxa, faz um espação lá, né? Vamos conversar, falar do projeto social, com duro, faz essa campanha, e aí você fala dessa campanha para os funcionários. E aí os funcionários, pô, vamos se organizar e a gente vai doar para essa organização, ok? E aí aquela coisa, não é bater uma meta, tá? Não é bater uma meta. Eles querem ali no sentido de o quanto os funcionários doarem, a empresa vai lá e dá o total em cima. Então, vamos pensar que uma organização, uma instituição, tá? Chega e fala assim, olha, empresa X, eu quero fazer uma campanha junto com vocês, junto com os funcionários. E como eu disse, eu acho que cada vez que passa a questão de relacionamento, a questão de trazer um relacionamento duradouro, não só com uma empresa, um CNPJ, mas com os funcionários, com as pessoas, faz toda a diferença. Porque se você pensar, o MetGive, ele só funciona se você tiver um engajamento com os funcionários. Quem tem que apoiar essa causa são os funcionários. Porque, por exemplo, se você tem lá 100 mil pessoas, 100 mil é muita coisa, né? Mas se você tiver 100 profissionais dentro da organização, 100 empregados, 100 funcionários dentro daquela empresa, e o pessoal fala assim, poxa, eu vou doar, tá? Vamos pensar, vamos doar, cada um vai doar. E aí, se você pensar, poxa, eu tenho 100 pessoas doando R$10, eu tenho R$1.000. Ok? R$10. 100 pessoas lá doando, eu tenho 100 pessoas, tá? Aí eu tenho R$1.000, ok? Aí a empresa vai lá e fala, pô, legal, R$1.000 eu dou para você. Porque se meus funcionários, são 100 funcionários, 100 funcionários apoiaram e o total veio de R$10 para cada um, que não é um valor absurdo, eu, empresa, também posso te apoiar e te dar esse valor em cima do valor dos meus funcionários. E aí, a ideia legal disso, que você pensar, é que mesmo que não todos os funcionários possam não apoiar, mas se você pensar que se uma grande quantidade de funcionários apoiar a causa e dar valores, que sempre vem valores diferenciados, pô, um doa 5, outro doa 10, outro doa 1.000, é igual aquela caixinha de motorista, não sei se vocês já viram isso, normalmente sempre acontece isso quando eu passeio de ônibus, assim, essas viagens de ônibus, o pessoal fala o quê? Vamos fazer uma vaquinha para o motorista já foi bom, foi legal, a gente vai fazer uma vaquinha, cada um dá um dinheirinho. E aí o pessoal faz o quê? Faz aquele saquinho, cada um dá R$1, 2, 5 moedinha, 10, R$20 para o motorista, no final das contas o motorista leva um valor. E essa é a ideia. É igual ao nosso, vamos pensar, a caixinha, o sapatinho da noiva ou então a gravata do noivo. É nessa vibe. Só que aí a questão é, por trás existe um CNPJ. Por trás o cara vai falar no final, ó, o quanto você arrecadar junto com os meus funcionários, eu vou cobrir esse valor. E isso é legal. Porque aí você pensa, não é só uma questão de que a empresa vai doar sozinha, mas é uma questão de também você ter os colaboradores da empresa junto com o teu projeto. E eu acho que nesse ponto, eu vou levantar um ponto positivo e um ponto negativo, tá? Todas as ideias que eu passei aqui, todas as estratégias de captar, é importante para a organização. Mas, para mim, tá? Para mim, vamos pensar assim, você pensar no MetGap, você vai ter o quê? Você vai ter a possibilidade de mostrar para que aquele empresário ele veja o quanto os seus funcionários eles estão enganjados e o quanto eles acreditam na causa dessa organização. E isso aumenta a credibilidade deles junto à organização. Ponto positivo. Ponto negativo. A mesma coisa já com um olhar mais reprovador. O que é o olhar reprovador?
os funcionários da empresa quererem participar para ter visibilidade do empresário. E aí, tá todo mundo ajudando, pô, fulano deu tanto, deu tanto, deu tanto. E aí eu digo que esse negócio de ficar falando quem deu ou deixou de dar não é legal. Mas no sentido de, a gente recebeu a doação, tá? Porque muitas das vezes, se você chegar e falar assim, a gente vai fazer uma lista dos funcionários que doaram, o funcionário vai querer se mostrar para o empresário e falar, pô, ele doou, que pessoa boa, coração boa, e na verdade por trás ele quer receber uma promoção ali. E não estou dizendo que é coisa ruim ou coisa negativa, eu estou dizendo no contexto da instituição, tá? Porque eu acredito que todo mundo tem que sair ganhando nesse processo. Porém, todavia, é uma questão de acreditar no trabalho que você faz dentro do projeto social, tá? Então, só para vocês entenderem a ideia, o foco é que o trabalho seja bom de verdade, que as pessoas acreditem no impacto da organização. Esse é o foco. Então, se vocês forem tentar fazer essa estratégia dentro de uma empresa, traga essa proposta de que a pessoa vai doar, vocês vão falar em relação ao quanto você arrecadou, você vai pegar nomes e contato dessas pessoas para ficar para a instituição, tá? Para você fazer o agradecimento depois pelo recebimento desse valor, porém, todavia, não é repassado para o empresário, porque é como se fosse uma doação anônima. Então, ele não sabe quem doou o valor, tá? Mas sabe que no final foi um montante de tantos reais, entendeu? A ideia é para você ganhar esse valor depois duplicado, né? Normalmente ele vai igualar a doação, então se foi 500 reais, ele passa a dar mais 500, dá 1.000. Então, se foi recebeu 2.000, ele vai lá, iguala e dá mais 2.000. Então, umas estratégias bem legais, mas é bom você saber fazer, mas sempre pensando no impacto da organização, sempre pensando no valor da organização, sempre pensando na causa social. E não simplesmente pensando em dinheiro, pensando em fazer, vamos fazer com que as pessoas saibam o nome, esse tipo de coisa. Por quê? Às vezes, esse tipo de estratégia, as pessoas querendo se exibir para o empregador, pode fazer com que você consiga captar recurso, mas você não crie relacionamento com essas pessoas. Você não crie relacionamento com a empresa. Entendeu a ideia? E eu quero que vocês criem relacionamento com a empresa e criem relacionamento com os doadores também, porque isso vai fazer toda a diferença. Então, não é só pensando, mas pensando num todo, entendeu? Nós tivemos 100 pessoas doando para o projeto social, tá? Os 100 funcionários doou para o projeto social, ok? E a gente agradece, a gente conseguiu arrecadar tanto. Não importa se fulaninho deu 10 ou fulaninho deu 5, mas a gente conseguiu arrecadar tanto. Entendeu a ideia? E isso é passado para o empresário. Nós tivemos 300 pessoas do ano, no total de 1.000 pessoas dentro da empresa. Tudo bem, ganhamos o valor X, entendeu? E isso causa o quê? Claro que nem todo mundo vai querer participar dentro de uma empresa, porque às vezes a sua causa não bate em relação à pessoa, né? Poxa, eu quero apoiar por causa animal e você é um projeto de crianças, eu não me dou muito bem com isso, eu não gosto desse tipo de projeto. Tudo bem, a gente tem que entender isso, mas o foco é fazer com que as pessoas conheçam o teu projeto social, saber com que as pessoas entendam o que é o seu projeto e o valor do seu projeto na sociedade. Não importa se a pessoa gosta ou não da sua causa, mas se apresente da melhor forma possível. E não pense somente no dinheiro que você vai conseguir captar em relação a essa estratégia que você está utilizando. Show? Porque sempre, como eu gosto de falar, fale bem do seu projeto, mostre a importância do seu projeto, mostre a veracidade do seu projeto, porque hoje você pode não receber uma doação, mas amanhã, quem sabe? Legal? Ok, Débora, estou entendendo da situação, mas olha só, eu não consigo fazer essas coisas, é tão difícil. Eu tenho um problema em fazer esse tipo de coisa. E aí vem a questão. A maior dificuldade, e você com certeza vai estar me falando aí que não tem tempo, não tem recurso, você não sabe como você fazer, e isso é um problema sim. Muitas organizações, elas não têm conhecimento dessas estratégias. Muitas organizações não têm tempo para fazer esse tipo de estratégia. E isso prejudica a captação de recursos da organização. Porque, como eu gosto de falar, quanto mais fontes de recursos você conhecer, tá? Formas de captar recursos dentro da organização e conseguir aplicar e entender qual melhor se encaixa dentro do seu projeto social é melhor. Porque se você conhecer 3, 4, e dessas 4 você só conseguir aplicar uma, você fica muito limitado em conseguir fazer mais recursos dentro da sua organização. Então, por isso que você tem que ter conhecer, né, várias formas de captar recursos dentro da sua organização e aplicar
algumas dessas formas para você se conhecer e entender melhor para conseguir captar recursos dentro da sua organização. Então, vamos lá. A falta de recurso, realmente, e de capacidade em organizar essas estratégias é muito grande dentro dos projetos sociais, tá? Por quê? Muitas instituições, ainda mais as organizações de pequeno porte, que acreditam que a sua organização ela não tem capacidade de estruturar e gerenciar um programa desse. Por quê? Como eu disse, você tem que saber quem é o doador, você tem que ficar falando para as pessoas, você tem que estar o tempo todo ali, tanto nas redes sociais, quanto enganjar seus doadores, seus voluntários, seus beneficiários para estar divulgando essa campanha. Então, nem todo mundo tem capacidade de estar fazendo isso, porque é uma estratégia que vai exigir planejamento, vai exigir estrutura, vai exigir tempo, entendeu? Então, acaba sendo um pouco mais complicada. E como, né, eu falo, né, você fazendo financiamento coletivo, é a mesma coisa. Precisa de demandar tempo, precisa investir algumas coisas, mesmo que não seja recurso financeiro, para fazer com que isso aconteça, tá? Outro ponto que eu vejo que não dá certo, que eu vejo que tem dificuldade, e acredito que você tem essa dificuldade também, é falta de conhecimento. E por isso que você está aqui hoje, nesta live, sabendo dessas 3 formas de captar recursos para a sua organização. Porque se você não tiver esse conhecimento, vai ficar difícil. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante. Como eu disse, isso aqui são 3 formas que você pode estar captando através de empresas. E se você não sabe como chegar nessas empresas, você tem que pensar a primeira coisa na questão da responsabilidade social corporativa. Se você chegar a conversar com uma empresa, apresentar a sua proposta, mostrar o valor do teu projeto, falar sobre essa questão do Met Fund, do Met Gard, do Met DIF, fica muito mais fácil para eles, porque muitas das vezes eles também não têm conhecimento desta estratégia, para que eles tem essa questão da responsabilidade social, né, de estar fazendo bem, de estar mudando a sociedade, esse tipo de coisa, e não sabe como eles podem fazer isso. Então, isso é uma proposta que você pode fazer a partir de hoje, aí, na sua organização, junto com uma empresa, na hora de falar em relação a captar recursos, tá? Outra coisa que acaba afetando essa falta, né, de possibilidade de estar captando dessas 3 formas aí que eu estou te dizendo, é a falta de relacionamento com a empresa. Porque muitas das vezes a gente quer falar com a empresa faz uma doação para o projeto social e tchau. Já estou recebendo, já estou ganhando, qualquer coisa eu falo com eles. Não, gente, a gente só consegue trabalhar ou ou realmente aplicar essa estratégia dentro do nosso projeto. Deixa eu só fechar aqui, que a pessoa começou a tocar aqui. Só consegue aplicar essas estratégias dentro do nosso projeto se a pessoa, né, que é um empresário ali, que é a pessoa responsável da responsabilidade social da empresa, ela acreditar no nosso projeto, entendeu? Dela entender que a gente vai conseguir passar, né, todas as informações, passar como está recebendo, colocar as divulgações nas redes sociais, se for essa questão do empresário, né, querer também ser divulgado como uma possível doação, caso a instituição bata essa meta, porque isso é uma coisa muito importante, tá, gente? Quando você tem um empresário por trás, uma empresa, né, por trás, e essa empresa, ela divulga que ela vai fazer esse trabalho caso a instituição consiga fazer o que ela prometeu, que é bater uma meta, isso acaba fortalecendo essa forma de captar recurso. E não só fortalecendo a forma de captar recurso, mas também fortalecendo o engajamento, tá, da empresa com o projeto social, como com a empresa, com os seus clientes. Então, isso é muito legal para os 2 lados. Então, o problema todo é que essa falta de relacionamento, essa falta de entendimento do projeto social com a empresa, acaba afastando o projeto social de conseguir essa forma de captar recurso dentro da ONG, tá? E aí você falar para mim, caramba, Débora, já entendi. Você só está falando aí que eu posso não conseguir. Mas e se eu quiser fazer isso na minha organização? Você tem um passo a passo? Então, tem um passo a passo, a gente sempre tem. E eu vou te falar 3 coisas aqui fundamentais para você realmente conseguir aplicar, né, o Met Funder, o Met Garden e o Met DIF dentro da sua organização. É você realmente identificar uma empresa, tá, que tem essa questão do programa de responsabilidade social. Então, se você identificar, tá lá, tem programa de responsabilidade social e tá alinhada com o seu projeto, opa, você pode ir lá fazer uma proposta, tá? Mas aí, muito importante, não é só ir lá e fazer uma proposta. É importante que você mostre uma proposta de valor, tá? Que você apresente algo bem profissional. Não simplesmente você chegar e falar assim, eu quero fazer tal coisa. Não, não é assim. Você vai preparar uma apresentação bem clara, bem profissional para a empresa, explicando detalhadamente esse programa, tá? De Met Funder, esse programa,
de MetGive, esse programa, de MetGuard, tudo bem bonitinho, tá? Porque é importante você apresentar. Eles têm que entender, como eu disse, às vezes, as empresas, ela não têm conhecimento dessa estratégia de captar recurso, tá? Então, você tem que apresentar muito bem essa tua proposta, tá? E aí você vai ter que incluir o que vai ser benéfico, né, para a empresa também, porque não é simplesmente o projeto social vai estar ganhando dinheiro, não é só isso, você tem que mostrar, né, que também vai ter um benefício para a empresa, vai ter um processo bem igualado, vai ter impacto para os dois lados, e usar todos esses dados, todas essas explicações, tudo direitinho, e, claro, mostrar, se possível, um exemplo. Igual eu mostrei para vocês aqui, tá? Do MetFunder em relação ao BNDES. Você pode levar essa proposta e falar assim, olha, aconteceu isso aqui, o BNDES fez, tem uma plataforma que é a benfeitoria, que não sei o que, sei lá. Você apresentar isso para a empresa. Então, mostrar que é possível acontecer, tá? Que foi possível porque alguém fez, que você, como organização, entende como isso é feito, sabe que é possível fazer, sabe que é possível você ter aquele valor, aquela meta que você quer, e que é uma meta básica, e claro que essa empresa vai cobrir para você chegar na meta final. Então, você tem que ir totalmente bem preparado, e é bem preparado mesmo, além de ter todo o seu conhecimento, toda a sua clareza social, tá? Que é o conhecimento sobre o projeto social. É importante que você tenha, além desse conhecimento do projeto social, você ter conhecimento dessa nova forma de captar recurso. Como eu disse, você tem que levar tudo bem explicadinho, tudo bem organizado, tudo bem programado para você apresentar esse tipo de proposta para o empresário. Porque pode ser uma coisa nova para ele, porque eu falei que nem todas as empresas conhecem isso, pode ser uma coisa nova, então você tem que levar tudo muito bem estruturado para que ele possa entender. Muito importante essa questão de relacionamento, tá? É muito, muito importante esse relacionamento junto com essa empresa. Minha proposta, como eu disse, é que você olhe a questão da responsabilidade social da empresa, que você vá atrás de uma empresa que você já tenha um relacionamento e que no decorrer do processo dessa campanha, você crie maior relacionamento com ela para que esse relacionamento seja a longo prazo. E quando eu digo a longo prazo, é que, claro, que a campanha não vai durar para sempre. A campanha é uma coisa pontual, mas que você, na hora que você fale, pô, tá acontecendo, tá fluindo, você mostre que você vai permanecer com essa empresa. Não foi uma questão de, interesse. Ela é boa, eu vou lá e vou conseguir captar. Eu já apresentei que ele vai ter visibilidade. Não é só isso, mas é uma questão de, a gente está trabalhando junto, a gente quer fazer um impacto, esse impacto entre a nossa empresa, a instituição vai ser duradouro, esse tipo de coisa. Então, você tem que trazer nas suas falas, na sua apresentação, a importância de criar esse relacionamento já naquele momento, só de uma reunião de primeiro momento, tá? Então, mas criar essa questão de, cara, eu vou estar ali junto contigo, eu vou estar mostrando como que está sendo o processo, todo esse desenvolvimento, eu vou monitorar o tempo todo essa campanha, eu vou estar avaliando essa campanha, eu vou estar te mostrando os retornos, o que está acontecendo. Depois, quando a campanha acabar, eu vou continuar mostrando qual foi o impacto desse recurso dentro da organização. Eu sei que, importante, eu já estou te falando o que eu quero fazer. Você já sabe qual vai ser o resultado, mas o resultado depois da coisa pronta, ele não sabe. E essa é a importância do nosso relacionamento, porque eu quero falar assim, não, a coisa dando certo, já deu, você vai mostrar que deu certo, que você realmente cumpriu o que você disse que ia fazer e você vai continuar mostrando aquilo. E por que eu estou falando isso? Vai continuar mostrando aquilo? Porque esse relacionamento a longo prazo fortalece a organização e a empresa, e esse fortalecimento, essa credibilidade faz com que a empresa ela não simplesmente, vou apoiar só fazendo essa campanha pontual. Não, ela vai querer apoiar de outras formas. Fazer uma campanha de Natal que pode ser pontual, a empresa virar patrocinadora oficial do projeto, em vez de querer fazer uma campanha, doar mensalmente um valor. Então, é muito importante essa questão de relacionamento com os doadores, não só com a empresa que eu falo, mas com o doador em geral. Legal? E aí, mais uma vez eu te pergunto, você conhecia essas 3 formas aí de captar recursos de empresas? Se não, coloca aqui embaixo e me diz qual delas você vai utilizar no ano de 2025 para você estar captando mais de R$5.000 por mês na sua ONG. Mas como eu gosto de sempre dizer para vocês, se vocês querem captar recurso, aprenda, tenha conhecimento em como captar. Porque o foco aqui é você captar recurso para você fazer o melhor impacto social da sua ONG. Gratidão e até a próxima live. Tchau, tchau!